Vene, você tem informações sobre... É dia 19, tem Vasco e Flamengo. O Vasco sendo o nome falado primeiro, ele é o mandante desse clássico. Tem informação, Vene Casagrande? Pois é, a informação de maneira bem direta é que esse clássico vai acontecer no Maracanã. E aí ficou aquela expectativa de como seria a decisão do Vasco da Gama. Se iria para frente para buscar esse jogo em São Januário ou se iria manter o acordo com o Flamengo? Porque o Vasco teve um acordo então não era uma encaminhado com o Flamengo. certeza que ia conseguir, né, Não, Vene? Era o início Era o início de um processo. O Vasco da Gama tinha, digamos assim, um caminho livre. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa. E agora vamos acompanhar as últimas novidades e essa polêmica que está acontecendo entre Flamengo e Vasco. Para quem tá perdido aí é o seguinte, o Vasco, né, ele não queria jogar no Maracanã contra o Flamengo lá no dia 19 de abril. Daqui 11 dias terá Flamengo e Vasco pelo Brasileirão. O Vasco queria jogar em São Januário. O Pedrinho chegou a falar, o presidente do Vasco, né, chegou a falar sobre torcida única, lembrando que isso não tem no Rio de Janeiro. Geralmente é meio a meio, 90-10, quando se trata, acho que do Botafogo, ele faz 90-10 quando o jogo é no mando dele lá no Newton Santos, porém não tem essa situação de torcida única como em São Paulo, por exemplo, onde quando, sei lá, Corinthians e São Paulo, Corinthians e Palmeiras, só o mandante que tem torcida, o visitante, ninguém vai assistir o jogo, ou seja, um negócio bem chato, onde o mandante tem muita vantagem, porque a torcida certamente ali fica gritando no ouvido dos visitantes. Então o Vasco chegou a cogitar essa possibilidade, o Flamengo não quis, não aceitou de maneira nenhuma. Então no final das contas ficou decidido que a partida será no Maracanã. Então o Vene Casagrande trouxe informações, eles debateram, falaram um pouco ali sobre a decisão do Vasco, bateu o pé, tal, e no final das contas aceitou jogar no Maraca. É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Deixa o like e inscreva-se para não perder nada. Sem muito mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Te respondendo de uma maneira sucinta, Sim. partindo do princípio que o Jair está treinando bem, que ele não está se atrasando, que enfim, não cometeu nenhum ato de disciplina, eu discordo totalmente do Fábio Carille em não relacioná-lo. Você não colocá-lo no time titular, eu até entendo, mas você não ter o Jair, que já mostrou ser peça extremamente importante nesse elenco do Vasco da Gama, eu acho um erro do treinador Fábio Carille. Mas repito, Fernandinha, eu estou comentando isso sem saber mais detalhes, mais bastidores. De repente, após a partida, o Fábio Carille pode ter uma explicação melhor. Ele pode falar, olha, o comportamento do jogador não me agradou, ou o treinamento ele não tem ido muito bem. É um direito do treinador. Óbvio que ele não vai tomar nenhuma decisão querendo atrapalhar o próprio trabalho dele. Sim. E, consequentemente, o Vasco da Gama. Se ele está tomando essa decisão, é algo que ele está enxergando no dia a dia do Vasco da Gama nos treinamentos. Então, mas se ele não fez nada, se ele está treinando bem, eu considero um erro absurdo do técnico Fábio Carille não relacioná-lo. Eu também, Vene. E assim, olha só, estamos fazendo um programa bem legal, jogando o Vasco pra cima. São Januário tá se embelezando mais do que já é bonito. Mandamos o Pedrosa pra lá. O Pedrosa já trouxe a escalação. Mas tem que comentar, isso é um detalhezinho. Mas não é pra isso ser o grande problema da noite, virar um problema pra Vasco da Gama, não. Mas eu queria saber também sua opinião, Pedrosa. Se você tem alguma informação em relação a esse bastidorzinho e se você concorda com esse corte aí do Jair. Não concordo, Fernando. Eu acho que o Jair, apesar de não ter feito um bom jogo contra o Corinthians, não está numa grande temporada também. É um jogador que voltou de lesão, de uma lesão grave do ano passado. Tecnicamente, encaro ele como o melhor volante do Vasco da Gama, mas entendo também por ser uma opção técnica. Outra informação que essa é positiva é de que o Sforza, que não fazia parte dos planos do Vasco da Gama no início da temporada, tem treinado bem demais e isso talvez também tenha pesado na decisão do Fábio Carille, quem sabe numa questão de meritocracia. O Jair jogou o último jogo como titular, mas quem sabe, por tudo que vem acontecendo nos últimos dias, ele tenha entendido que o Sforza também merece uma oportunidade na frente do Jair. Então, na minha visão, Fernanda, eu não apoio, digamos assim, não concordo com essa decisão, mas consigo respeitar, já que, como o Vene muito bem disse aí, é uma coisa que no dia a dia, nos treinos, ele tem muito mais capacidade de decidir do que nós. E tem uma dúvida só nesse time aí, que vai ser o provável Vasco de hoje. Quem você escolheria para essa vaga do meio de campo, ô Pedrosa? Olha, Fernanda, levando em consideração que o Tietchan entrasse, ele entrasse como um camisa 8, que é a dele, porque eu gosto de ver Tietchan como um camisa 8. Vene Casagrande, você tem informações sobre o clássico dos milhões? Vamos mudar um pouco o assunto, não sei se vocês vão sair no pau agora. Zero, ou pô. Se vocês não vão sair no pau hoje, não sei. É o clássico da paz, pô. Vai, Vene, você tem informações sobre... É dia 19,
tem Vasco e Flamengo. O Vasco sendo o nome falado primeiro, ele é o mandante desse clássico. Tem informação, Vene Casagrande? Pois é, a informação de maneira bem direta é que esse clássico vai acontecer no Maracanã. É a informação que a gente trouxe em primeira mão ainda ontem, durante o dia. E também, no fim da noite, o CEO do Vasco da Gama participou até de um programa no Sport TV confirmando toda a nossa apuração, que seria no Maracanã, por conta de um acordo. Isso aconteceu porque ontem mesmo o Vasco conseguiu uma liminar na justiça, podendo mandar o jogo em São Januário, então a torcida vascaína ficou até na expectativa. O Vasco não, né? 2 torcedores, né, Pedrosa, entraram na justiça pedindo esse direito. É importante a gente explicar isso. Isso, não foi o Vasco da Gama de maneira direta. 2 torcedores entraram na justiça e conseguiram essa liminar. E aí ficou aquela expectativa de como seria a decisão do Vasco da Gama. Se iria para frente para buscar esse jogo em São Januário ou se iria manter o acordo com o Flamengo? Porque o Vasco teve um acordo então não era uma com o Flamengo. certeza que ia conseguir, né, Não, Vini? Era o início Era o início de um processo e o Vasco da Gama tinha, digamos assim, um caminho livre para buscar esse direito e o desejo inicial, que era mandar o jogo em São Januário, e eu acho que a gente tem que respeitar isso. O Vasco deveria mandar o jogo onde quer que ele entenda que seja melhor. A casa é São Januário, mas infelizmente o BEP não garantiu a segurança. Aconteceu o que aconteceu. Como o Vasco não tinha certeza que poderia jogar em São Januário, começou uma conversa com o Flamengo para poder jogar no Maracanã. E aí o Vasco conseguiu um acordo com o Flamengo e ontem mesmo assinou um contrato. E depois dessa assinatura de contrato, a gente teve essa informação que seria no Maracanã, com o Vasco sendo mandante, torcida meio a meio. Eu posso dar minha opinião sobre isso? Eu vi muitos torcedores do Vasco criticando a postura da diretoria do Vasco da Gama em relação a isso. Ah, porque está sendo pau mandado, falou e no fim das contas vai jogar no Maracanã. Eu acho que a postura do Vasco da Gama, pelo menos na minha visão, está sendo extremamente profissional. Não está agindo com cabeça de torcedor porque está pensando no futuro. O torcedor do Vasco da Gama precisa parar e analisar que vai ficar sem São Januário durante um longo período. E nessa ausência da sua casa, o Vasco vai jogar onde? Então o Vasco, de uma maneira extremamente inteligente, sentou com o Flamengo na mesa, conversou, chegou numa boa relação, porque isso precisa ser dito. E mudou a diretoria do Fla, né? No lado do né? Flamengo falaram assim, cara, a gente está tendo uma relação maravilhosa com o Vasco da Gama, não tem nenhuma briga, nada disso, pelo contrário, a relação está ficando mais próxima, é algo que está sendo bom para todo mundo. O torcedor do Vasco deveria parar um pouquinho antes de criticar e pensar lá na frente, não é apenas você pensar como torcedor. É óbvio que o Vasco poderia brigar para mandar esse jogo em São Januário. Beleza, você vai mandar o jogo em São Januário, e no futuro, você ganha o quê? Então acho que o presidente, as pessoas, os seus pares, o CEO, está todo mundo pensando no futuro. Então acho que foi uma decisão extremamente profissional, pensando no melhor para o Vasco da Gama, não nesse momento talvez, mas lá na frente, na ausência de São Januário. E você, Pedrosa, concorda? Fala pra mim. Lembra, e assim, se você quiser também falar um pouquinho mais sobre essa questão, Vene já destacou aqui muito bem. Foram 2 torcedores que entraram primeiro com a liminar e que já não era uma garantia de que ia conseguir, ia ter que seguir ali com o Ministério Público e tudo mais para conseguir o aval de forma definitiva, né? Exatamente, Fernanda. É muito importante a gente explicar o passo a passo dessa situação, porque quando se fala o Vasco conseguiu o direito e agora está nas mãos do Vasco, como foi o GE que deu essa notícia ontem. Isso não é verdade. O Vasco não ganhou o direito de mandar o jogo contra o Flamengo como gostaria, que é com a torcida do Flamengo ali no setor visitante. O que a decisão liminar na Justiça garantiu ao Vasco da Gama era o direito de jogar em São Januário com a sua torcida pela incapacidade do BEP. Inclusive, as palavras da juíza, elas falam bastante nessa situação do BEP ser incompetente e não conseguir, digamos assim, garantir os direitos do torcedor. O ponto é, essa liminar só garantia o direito da torcida do Vasco estar aqui. Ou seja, se o Vasco quisesse continuar essa ação que não partiu do Vasco, que o Vasco nem sabia, o Vasco teria que jogar com torcida única aqui. Porque a presença da torcida do Flamengo dependeria de um aval técnico. E quem dá o aval técnico é o BEP. Então o BEP já tinha vetado a presença da torcida do Flamengo aqui. Então mesmo que o Vasco quisesse comprar essa briga, depois de fazer um acordo, e a gente vai explicar esse acordo aqui, com o Flamengo pelo Maracanã, depois de tudo que aconteceu, o Vasco
Provavelmente, se conseguisse mandar o jogo aqui, mandaria com liminar e com torcida única. Com todo respeito a opinião de todo mundo, mas a torcida única, para mim, é a falência do futebol. O jogo tinha que ser aqui em São Januário com a presença da torcida do Flamengo. Se o BEP é incapaz de conseguir fazer isso, a culpa não é do Vasco e nem do Flamengo. A culpa é do BEP. Então o Vasco não pode escorregar nessa casca de banana, digamos assim, depois de ter feito um acordo bem vantajoso com o Flamengo pelo Maracanã, por conta de uma liminar de um torcedor e que não partiu do Vasco da Gama. E quando eu digo isso, gente, se o Vasco decide mandar esse jogo aqui em São Januário por meio dessa liminar, ele estraga completamente a sua relação com o Flamengo e a sua relação com o Fluminense pelo Maracanã. O Vasco deve ter estádio de São Januário, esse aqui histórico que a gente está, em reforma no final do ano e também no início do próximo ano. Ou seja, o Vasco deve ficar pelo menos aí 3 anos com esse estádio aqui em reforma. O Vasco já tem uma boa relação com o Nilton Santos, com o Tairo, o CEO do Botafogo. Essas conversas são muito amistosas para o Vasco mandar vários jogos do Nilton Santos nesse período fechado e ainda ganhou a possibilidade de voltar ao Maracanã de forma digna. Porque as pessoas estão achando que esse acordo entre Vasco e Flamengo é só para o jogo de agora, do dia 19. E não é. É um acordo longo. É um acordo onde o Vasco vai ter o direito de mandar os seus jogos contra o Flamengo com todos os direitos, tendo um aluguel pela metade, tendo a participação das rendas também dos camarotes, sendo tratado como mandante, não como visitante, 50-50 no primeiro turno, 50-50 no segundo turno, não só com o Flamengo, mas também com o Maracanã, e ainda um número de jogos estabelecido nesse contrato, nesse memorando de entendimento assinado, para mandar o seu jogo também com todos os direitos do mandante, podendo plotar vestiário, ou seja, botar as cores do Vasco, podendo colocar as luzes, podendo também ter a renda decentemente, sendo um mandante de fato. Então, o acordo que o Vasco conseguiu com o Flamengo e com o Fluminense não foi só um acordo para agora, ele foi um acordo para o resto dos próximos anos, quando o São Januário vai estar fechado e que o Vasco naturalmente vai precisar da questão física do Maracanã e também da questão financeira, porque é uma renda muito maior do que jogando aqui em São Januário. Então, sem dúvida alguma, Fernanda, apesar dessa liminar, apesar do Pedrinho ter dito que queria jogar em São Januário, eu entendo, diante de todo esse cenário, diante do cenário de profissionalismo, diante do cenário de acordo e que a gente fala tanto sobre o bem do futebol carioca, que o Vasco conseguiu tomar uma decisão benéfica para o clube e benéfica também para o futebol carioca. Antes, da forma que estava sendo, o Vasco não era bem visto no Maracanã. O Vasco não era bem recebido, o Vasco era maltratado no Maracanã. Mas as trocas das diretorias e também com o Vasco conseguindo chegar a esse acordo benéfico para o clube, para mim, foi positivo para ambos os lados e foi mais positivo ainda para o Vasco da Gama, que vai ter a oportunidade de utilizar o Maracanã, que também é a casa do Vasco nos próximos anos. E eu fico feliz, viu? Quanto tempo a gente não tá aqui nesse programa, com essa brigaiada toda, depois começou com o negócio de lado, é um lado de um, é um lado do outro. Depois não tem a renda, não pode jogar, você estragou meu gramado. Poxa, vê essa questão você vai amistosa. ficar mais feliz agora. Cadê? Fala comigo, Porque o Flamengo emitiu um comunicado oficial, porque saiu uma notícia hoje no Jornal Globo dando conta que nesse acordo envolvendo Vasco, Flamengo e Fluminense, o Vasco poderia fazer parte da concessão do Maracanã. E Flamengo e Fluminense emitiram um comunicado oficial desmentindo essa informação. E o Flamengo, porém, no comunicado oficial, trouxe uma baita notícia para todo mundo que torce para o bem do futebol carioca. No meio dessa nota oficial, eles dizem o seguinte: Flamengo e Fluminense firmaram um acordo com o Vasco, permitindo que o clube utilize o estádio para até 4 partidas nos anos de 2025 e 2026, desde que haja disponibilidade e condições adequadas para a realização dos jogos. Ou seja, o Vasco, quando quiser jogar no Maracanã, não vai ter necessidade de ir na justiça brigar. Aquela indecisão que a gente fala aqui no SBT, que é ruim para todo mundo, sobretudo para o torcedor que quer comparecer ao estádio e ver um bom jogo, não vai ter mais isso. Existe uma boa relação. Então, acho que o Pedrosa pensa como eu, porque eu acabei de assistir aqui o discurso dele. Sim. Eu acho que o torcedor vascaíno ele tem que parar e analisar, esquecer a cabeça de torcedor. Pensa no melhor para o Vasco da Gama e o melhor também para o futebol carioca. Vai ser melhor para todo mundo. A boa relação foi criada entre as gestões. E quando eu falo entre as gestões, é envolvendo o presidente do Flamengo, o BAP, que estava em contato a todo momento com o Vasco da Gama. Então, acho que foi bom para todo mundo. Parabéns, ambas as diretorias, por essa decisão. E a gente vai ver um Vasco e Flamengo com torcida dividida, 50-50. Isso é maravilhoso, é ótimo para o futebol carioca. Fala, Pedrosa, que aí a gente vai mudar pro meu fogão. Fala comigo.
Tá bom, só para finalizar, tá? Esses 4 jogos em 2025 e em 2026 não incluem os clássicos. Os clássicos não estão incluídos aí. O que ele quis dizer na nota, o Flamengo e o Fluminense, é que o Vasco terá direito a 4 jogos em 2025 e 4 jogos em 2026 sem ser os clássicos. Ou seja, vai poder mandar um jogo contra o Santos, vai poder mandar um jogo contra o Internacional, qualquer outra equipe. É esse direito que o Vasco ganhou justamente por conta desse acordo e que vai ser benéfico, repito, principalmente quando o Vasco não tiver São Januário à sua casa. E tem outro ponto só para finalizar. Mesmo com essa briga, se o Vasco resolve entrar na justiça, se o Vasco resolve querer jogar em São Januário, se tem um mínimo de problema em São Januário, é um prato cheio para quem quiser fechar essa casa aqui histórica. Então eu acho que no final das contas o acordo foi benéfico, principalmente para o Vasco da Gama. Posso só dar uma informação importantíssima envolvendo o Flamengo, já que a gente está falando de Flamengo? O Flamengo acabou de anunciar a renovação de contrato do Gerson até 2030. Até Ou seja, 2030? Até 2030 o Coringa fica no Flamengo. Debatemos tanto esse momento. Meus amigos, foram tantas informações ali, né? Falaram um pouco sobre o Vasco, depois sobre o Maracanã, depois sobre a visão do Vasco em relação a isso, a visão do Flamengo. Acho que renovação do Gerson também, que eu ia comentar um pouco sobre isso, acabaram anunciando também ali durante o programa ao vivo. É legal, né? Ver que estão tudo se organizando. Certamente é algo muito bom pro torcedor carioca que pode acompanhar um clássico desse no Maracanã. O São Januário é um estádio pequeno, então não tem muitos lugares, né, para os torcedores. Ao contrário do Maracanã, que é esse estádio, enfim, histórico, brasileiro, um dos maiores do mundo, para muitos o maior estádio do mundo, o mais lendário, né, de todos. Então certamente será um grande jogo dia 19, cai num sábado, se eu não estiver enganado, esse clássico entre Flamengo e Vasco. Eu quero saber o que vocês pensam, vocês gostaram, não gostaram da coisa? Para vocês não faz a menor importância? Comentem abaixo, né, importante demais saber o que vocês estão pensando, como vocês estão vendo toda essa situação. Acho que foi legal pro Vasco, pro Flamengo, pro Fluminense, enfim, legal para todo mundo. É um clássico no Maracanã, certamente é muito mais atrativo do que em qualquer outro lugar do Brasil, né? E principalmente no estádio que é bem menor, como o estádio do Vasco São Januário. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Até logo mais. Obrigado a todos. Valeu!